E a gente estava falando agora há pouco de saúde, né? Falamos de uma operação importante para combater a dengue. E agora a gente vai falar de saúde também, porque tem um estudo da Associação Brasileira de Alzheimer que mostra que já existem cerca de 1.200.000 pessoas com a doença no Brasil, só no Brasil. E a expectativa é de que esse número aumente ainda para 5 milhões de brasileiros com Alzheimer nos próximos 30 anos. E para poder conscientizar, né, a população sobre essa doença, é que nasceu a campanha do Fevereiro Roxo, para poder alertar as pessoas sobre os cuidados, né, com a doença. Eu vou conversar agora, tenho o prazer aqui de conversar com o psicólogo Vitor Friari, do Rio de Janeiro. Tudo bem, Vitor? Como é que você está? Obrigado pela participação. Eu que agradeço, Alexandre. Tudo bem por aqui? Maravilha. Bom, eu gostaria já de começar perguntando qual é a idade, por exemplo, que geralmente essa doença degenerativa começa a aparecer e quais são os principais sintomas, hein? A partir dos 50 anos de idade, pode ser que já algumas pessoas desenvolvam alguns sinais dessa doença neurodegenerativa, como é o caso do Alzheimer e algumas outras doenças do espectro da demência. Tá? Ela se caracteriza com problemas de memória, né? A pessoa começa a não ter lembranças de momentos importantes da sua vida. Ela também pode, num estágio mais severo, complicar a fala dessa pessoa. E aí ela começa a depender muito da sua família, daqueles cuidadores que vão fazer as coisas mais básicas e tarefas básicas do dia a dia para poder auxiliá-la. Mas, em geral, é uma doença que afeta a capacidade de memória, atenção e pode também, nos casos mais severos, ter mudanças de personalidade, Certo. mudanças de humor, né? Agora, Então, Vitor, é uma doença que realmente afeta toda a família da pessoa. sem dúvida. Agora, tem, por exemplo, uma causa ou uma série de causas que podem provocar o Alzheimer? Quer dizer, às vezes algum hábito da pessoa, dá para explicar isso? Bom, em geral, a gente percebe, através dos estudos, que é uma doença que tem um fator genético. Então, pessoas que têm na família, pessoas que desenvolvem doenças do espectro da demência, como é o caso do Alzheimer, geralmente carregam isso também para frente. Não existe necessariamente fatores comportamentais que fazem com que a pessoa desenvolva esse tipo de doença, né? Mas uma coisa realmente mais genética que um fator comportamental social, digamos assim. Entendi. Agora, a partir do momento que a pessoa começa a ter esses problemas de memória, tal, claro, precisa procurar que tipo de especialista, hein? Com certeza. Apesar, como a gente está falando agora, do Alzheimer não ser uma doença necessariamente causada pelo comportamento da pessoa, há algumas coisas que as pessoas podem fazer para prevenir, né, tanto o avanço dessa doença, assim como também prevenir que ela se inicie. Né? Então, por exemplo, mudanças de comportamento do tipo fazer exercícios que envolvam um aumento de concentração e atenção, porque existem partes cerebrais do cérebro que são responsáveis por atenção, memória, linguagem, né? Então, existem alguns métodos hoje que já são utilizados, algumas intervenções de saúde baseadas em evidência, que já enumeram inúmeros benefícios para as pessoas que têm um comprometimento cognitivo, né? Como é o caso de pessoas com Alzheimer. Por exemplo, existe uma técnica chamada mindfulness, ou atenção plena, que ensina pacientes que têm Alzheimer, né, de uma forma mais leve, digamos assim, a treinar a sua capacidade de foco e concentração e também a desenvolver algumas habilidades de como lidar com emoções. Existe um fator muito grande da severidade desse adoecimento no Alzheimer, fatores de estresse. Então, se a gente ensina esses pacientes a tomarem consciência melhor do que elas estão fazendo, do corpo, das sensações, lidar com pensamentos, lidar com emoções, a gente consegue recuperar bastante o funcionamento cognitivo desses pacientes. Então, essa técnica Mindfulness pode ajudar bastante essas pessoas. Interessante. Agora, o Alzheimer ele é diagnosticado pelo neurologista e, para tratamento, são profissionais aí multidisciplinares, é isso? Exatamente. Obviamente, o primeiro contato será o contato médico, que a pessoa deve fazer, né? Vai procurar um neurologista, que é o especialista nessa área, mas hoje a gente sabe que doenças do tipo do Alzheimer
ou como a fibromialgia, o lúpus, que na verdade são doenças crônicas que se celebra o fevereiro roxo, né, que não tem cura, a gente sabe que a qualidade de vida dessas pessoas, quando aumentada, né, elas podem conviver muito melhor com essas doenças, apesar de não terem cura. Né? Podem aliviar sintomas, né? Podem melhorar sua capacidade de atenção e concentração e reduzir sintomas de estresse, ansiedade e depressão que geralmente acompanham essas doenças. Olha só. Agora, tem um caso também, ou alguns casos que acontecem quando a pessoa tem Alzheimer, eu não sei se é já num grau um pouco mais avançado, mas são aquelas pessoas que, por exemplo, fogem de casa, às vezes sem razão nenhuma, tal, desaparece um pouco e depois, de um certo tempo, a família vai lá e consegue encontrar essa pessoa. Isso é comum acontecer? Em casos mais severos, essa mudança de comportamento, ela acontece. Né? Há casos onde São mais severos, membros então. de família não se reconhecem. Pode ser bastante grave. Né? Há pessoas que se tornam bastante violentas. É por isso que é preciso prevenir. Né? Claro. Hoje, quando a gente trabalha a nossa saúde, né, de forma preventiva, quando a gente promove saúde na nossa vida, e essas campanhas que a gente vê aí são, na verdade, para promover essa conscientização de como a gente deve trabalhar a nossa saúde no dia a dia, prevenir doenças, ao invés de tratar doenças somente, né? Certo. Vamos lembrar, então, como é que as pessoas podem prevenir o Alzheimer, só para o pessoal de casa ficar ligado também. Exatamente. Eu acho que isso é interessante. Trabalhar bastante a atenção, a concentração. Existem técnicas simples, como, por exemplo, trazer mais pausas durante o dia e, nessas pausas, concentrar, por exemplo, por alguns minutos nas sensações da respiração. Né? A gente pode fechar os olhos e, por 3, 5 minutos, só sentindo o ar, né, da respiração entrar e sair. E quando os pensamentos vêm na cabeça, a gente pode meio que, né, deixá-los passar e voltar a nossa atenção para essas sensações da respiração. É um exercício muito simples, né, mas que envolve uma certa disciplina. E essa disciplina de treinar esse foco e a concentração pode alterar a maneira que o cérebro funciona. Né? Existem estudos de ressonância magnética que já comprovam que essa técnica simples que eu acabei aqui de falar para vocês, né, de concentrar-se na respiração por alguns minutos do dia, ela fortalece o funcionamento do córtex pré-frontal, que é uma região cerebral responsável pela atenção e pela linguagem e pelo nosso funcionamento de memória. Então, para a gente prevenir doenças degenerativas como Alzheimer, a gente tem que trabalhar com essas técnicas simples no dia a dia. Entendi. Né? Então, Pode continuar. Outra forma legal para as pessoas praticarem esse estado de atenção plena, por exemplo, pode ser na caminhada. A gente nem precisa pausar. Né? Muitas vezes a gente caminha de casa para o trabalho, de casa para o transporte público. Quando a gente faz essa caminhada, a gente pode, por exemplo, se atender às sensações do corpo em movimento. Por exemplo, a caminhada. Porque geralmente quando a gente caminha, a gente fica muito preocupado, né? Fica fazendo muitas coisas dentro da cabeça e perde essa conexão com o presente, com as sensações do corpo. Então, uma forma legal e simples de trabalhar esse estado de atenção e fortalecer memória e concentração é prestando atenção em cada passo que a gente dá quando a gente está caminhando, ao invés de ficar dentro da cabeça pensando, né? E isso é uma maneira legal e simples da gente prevenir doenças como Alzheimer. Que legal. Não, a gente não sabia disso e a gente agradece muito aqui ao Vitor Friari, que é psicólogo, aliás, está falando lá do Rio de Janeiro. Você foi fundador, ou é fundador, né? Da questão do mindfulness, de uma associação de mindfulness, é isso? Isso. Aqui no Brasil existem centros de mindfulness que já estudam como essa intervenção de saúde pode ajudar pacientes com doenças crônicas. Aqui no Rio de Janeiro, nós temos o Centro de Mindfulness, onde a gente realiza estudos, oferece tratamento, nós também oferecemos atendimentos na nossa clínica social, fazemos parcerias com comunidades para levar esse conhecimento. Né? Apesar de ser pouco difundido ainda no Brasil, o mindfulness, desde a década de 70, vem sendo estudado e já é considerado uma prática de saúde baseada em evidência. Né? E ajuda pessoas que têm doenças crônicas a viverem melhor. Então, aqui no Rio de Janeiro, nós fundamos, em 2012, um centro de estudo e de treinamento de mindfulness, que é um dos centros de referências aqui no Brasil no momento.
E a gente agradece, então, pela sua gentileza aqui de participar ao vivo aqui com a gente no nosso Jornal do Continente nessa sexta-feira. Obrigado mesmo, Vitor Friari, hein, que é psicólogo lá do Rio de Janeiro. Obrigadão, uma ótima noite para você.